Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho com vocês como foi o processo, né, pra gente casar no cartório, pra gente casar no civil. A gente tava nesse processo, né, de ir no cartório, de ver a papelada, enfim, e eu gravava stories pra vocês lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já sabe que eu vou deixar o arroba aqui na tela pra você ir lá me seguir, né? Por lá eu compartilhava com vocês, né, quando a gente tava indo pra lá, enfim. E surgiram algumas dúvidas, algumas perguntinhas de vocês. Vocês respondiam, né, sempre os stories, sempre tinha alguém que respondia pra tirar alguma dúvida, enfim. Então, resolvi gravar esse vídeo pra falar com vocês, responder as perguntas que vocês me fizeram e tentar tirar as dúvidas de vocês, né, porque eu sei que tem muitas noivinhas que me seguem, então vão entrar nesse processo também. Então, vim aqui tentar ajudar. Bom, antes da gente começar a falar, né, como que funciona o processo, como foi a nossa experiência, digamos assim, se você não for inscrito ainda neste canal, se inscreve aqui embaixo, gente. Garanto que vocês vão gostar dos conteúdos que tem por aqui, tá bom? E curte o vídeo também, que é muito importante pra divulgação. Comenta aqui o que você achou e recomenda esse canal também, tá bom? Pra gente continuar crescendo. E é isso, gente. Agora vamos começar. Então, quando a gente foi procurar, né, saber como que funcionava, quanto tempo de antecedência tinha que ir pra dar a entrada, né? Todo mundo falava com a gente e tal que eram 3 meses de antecedência pra gente dar a entrada, né, pra marcar a data, ver tudo, preparar as papeladas, enfim, aquela coisa toda. Então a gente foi lá no cartório, né, no cartório aqui perto de casa, faltando 3 meses pro casamento. Acho que um pouquinho antes que isso, mais ou menos 3 meses, faltam 3 meses pro casamento. E a gente foi achando que já iria dar a entrada, pobres e iludidos. A gente chegou lá de primeira, assim, falou que queria dar entrada no casamento e tal. Antes da gente ir, né, no cartório pela primeira vez, a minha sogra tinha ligado pra lá e perguntou quais os papéis tinha que levar, documentos, essas coisas. E viu também o prazo direitinho, quanto que tinha aqui antes, né, pra poder te dar a entrada. Então eram 3 meses e viu a papelada que era pra levar. Beleza. Então fomos lá. A gente já foi no dia, nesse primeiro dia que a gente foi, com as nossas testemunhas. Sendo que não precisava nesse primeiro dia, né? Mas aí eles foram e tal, a gente levou os papéis. Então a gente levou, né, os documentos que pediu, que foi certidão de nascimento, identidade, CPF, comprovante de residência. Eu não sei se título pediu, carteira de trabalho, eu acho que a gente levou também. Porque quando a gente foi dar a entrada, né, a gente ia tentar pela isenção, pra casar de graça, no caso. Porque eu já vou falar pra vocês, o valor do cartório aqui foi quase R$800. Então, assim, muito caro. A gente teve que pagar porque a gente não conseguiu essa parte da isenção. E além da gente levar os nossos documentos, nossas informações, tudo direitinho, pede dos pais também. Então, aí a gente não conseguiu. Não sei o que isso influencia. Até agora eu tô sem entender. Mas tudo bem, né? Se eu e meu marido, a gente que ia casar, o importante era a nossa renda, as nossas informações. Mas, enfim, como é que fala? Conformei, né? Porque a gente teve que pagar. Aí a gente ficou nesse processo de tentar a isenção. Isso primeiramente, né? Da primeira vez que a gente foi e tal. E aí continuou. Voltamos lá algumas vezes. Eu voltei, teve que levar lá o extrato do CNIS. Não sei se vocês vão saber o que é isso. Mas deu o maior problema, porque tinha que... Eu fui na Receita Federal até, mas não era lá, era pela internet. O site tava, tipo, fora. A gente não tava conseguindo entrar no site, enfim. Juan conseguiu, mas eu não tinha conseguido. Aí deu uma embolação, aí eu levei lá. E se eu não me engano, agora lembrando, eu levei esse documento quando faltava 3 meses, então a gente foi antes. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. A gente foi lá pela primeira vez pra levar os documentos que já tinha falado que a gente tinha que levar. Aí faltaram algumas coisinhas não, faltou uma coisinha pra levar. E faltou esse extrato do CNIS, tanto o meu quanto o de Juan. Juan conseguiu o dele, eu vi o outro documento que faltava. E faltou o meu extrato do CNIS, que deu a embolação toda, eu consegui. Aí levei lá tudo que faltava. E aí eu acho que no dia que eu levei, ou na semana que eu levei, faltavam 3 meses pro casamento, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Nisso a gente tava ainda esperando que fosse conseguir a isenção. Beleza? A moça lá falou assim, olha... Quando for pra vocês voltarem aqui, se eu não me engano, que era pra ver, né? Pra assinar o papel da... Se fosse aprovada a isenção, pra assinar o papel. Ela falou que ia me ligar. Nisso, passou quase um mês, se eu não me engano, ela não me ligou.
E aí a gente foi lá no cartório, era pra ter ido antes, mas o que acontece? Com todos os preparativos do casamento, chá de panela, chá de lingerie, tem os próprios preparativos pro casamento, pra cerimônia, tudo na minha cabeça, não tava fazendo faculdade. Então, tipo assim, eu meio que fiquei esperando mesmo ela ligar e não me toquei que eu tinha que ir lá, porque como ela não tinha me ligado, né? Mas enfim, gente, vocês que são noivinhas, vocês que já casaram, que pretendem casar, enfim, é muita coisa. É muita coisa pra uma cabeça só. Mas enfim, vamos lá, voltando. Aí nós fomos lá no cartório, falaram que a gente não tinha conseguido a isenção e que a gente teria que pagar, no caso, pra casar no civil teria que pagar. E que talvez não daria tempo de casar no civil antes de fazer a cerimônia, porque o casamento estava marcado. E aí a gente ficou muito receoso, que não ia dar tempo, que não sei o que, ficou aquela coisa, mas graças a Deus deu tudo certo. O papel que a gente precisava saiu na semana do casamento, que foi o que eles falaram, que talvez sairia na semana do casamento. Eles avisaram pra gente que não teria como casar de graça, a gente não tinha conseguido a isenção. Enfim, então falaram o valor pra gente. Aí foi como se eles tivessem dado entrada numa nova papelada, porque agora não seria mais por isenção, né? No caso, a gente iria pagar. Então, meio que voltou o processo todo. E que falaram que esse processo teria que ser com 3 meses de antecedência. Só que nisso, faltava 1 mês e pouco pro casamento. Então, nosso coração ficou a mil, né? Porque a gente não sabia se ia dar tempo, enfim. Mas aí foi isso, a gente voltou lá outro dia com as testemunhas, que aí pra dar os documentos novamente, pra assinar alguma coisa, não sei. Eu acho que foi pra assinar. Fui eu, o Juan e as 2 testemunhas. A gente resolveu lá o que tinha que resolver. E aí falaram que iam ligar pra avisar quando estivesse pronto. Porque o que aconteceu? A gente queria casar no cartório, no próprio cartório, e fazer a cerimônia separada, a cerimônia religiosa. Só que eles falaram que não ia dar tempo. Então a gente teve que fazer a cerimônia civil, né? No caso, o casamento civil, junto com a cerimônia religiosa no dia que foi o casamento mesmo. E aí nesse dia que a gente foi lá, né, nesse último dia que foi todo mundo, eles falaram que ia ligar, esse negócio de ligação, pra avisar quando o papel estivesse pronto. E falaram que provavelmente seria na semana do casamento, e realmente foi. E a gente fez a cerimônia, a cerimônia civil, no caso, junto com a cerimônia religiosa. Foi tudo no mesmo dia, lá na igreja mesmo, né? Aqui na igreja onde a gente fez. E aí, eu fui no cartório depois do casamento. E aí eu levei o papel lá no cartório, né? Isso dentro de 30 dias. O papel que a gente tinha assinado, a testemunha tinha assinado, enfim. Pra comprovar que a gente casou realmente. E aí falaram que dentro de 10 dias era pra eu ir lá pra pegar a certidão de casamento, que inclusive está aqui, que eu peguei ontem. Casamos. Só que anteontem eu fui lá, peguei a certidão de casamento, só que estava com a data do casamento errada. Porque foi dia 28 de novembro o casamento, e estava como se tivesse sido dia 28 de dezembro. Então eu fui lá ontem. Não. Então eu fui lá anteontem e fui lá ontem pra trocar. Mas enfim, resumindo, foi essa saga toda aí, nossa. Então a gente ficou com receio de não dar tempo, porque teve essa embolação toda, a questão de documento, a questão da isenção que a gente não conseguiu. E realmente, gente, eu achei muito caro, porque quase R$800, se eu não me engano é 780 e pouco, alguma coisa assim. Eu acho que isso depende muito de lugar, né, gente, de cidade, de estado. Eu acho que em relação ao valor varia. E tem também as formas, né, como a pessoa vai casar. Se é comunhão parcial de bens, acho que são 3 formas assim que a pessoa pode escolher, digamos assim. Então, isso também varia um pouquinho o valor. E foi isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar aqui. Se você tá assistindo esse vídeo porque você pretende casar, pretende procurar, né, como que funciona e tal, vá no cartório primeiro ou liga para o cartório da sua cidade pra você se informar direitinho do que precisa, se informar do prazo, né, de antecedência que você tem que dar a entrada, pra dar tudo certo, pra você não ficar nervosa também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Se você não for inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo, como eu sempre falo com vocês. Curte o vídeo se você gostou, se te ajudou. Deixe seu comentário também aqui embaixo, se você tem alguma dúvida, se você gostou do vídeo. Enfim, gente, assistam o meu último vídeo e até o próximo.